Buenas, minha gente! Neste vídeo nós vamos falar sobre a questão da aprovação automática. Bora lá? Bueno, gente, por que falar sobre essa temática, né? Eu acho que é uma coisa que, vez ou outra, acaba sendo levantado aqui no canal e é trazido nos comentários, mas também é algo oportuno que aconteceu no Rio Grande do Sul no final de 2024, né? O que ocorreu? No final de 2024, o governo do Rio Grande do Sul, representado na Secretaria de Educação pela secretária Raquel Teixeira, emitiu uma portaria que permitirá aos alunos da rede estadual passarem de ano, ou seja, progredirem nos próximos anos, reprovando em até 4 disciplinas, 4 matérias e levando essas matérias em 2025. Nessa mesma esteira, tá, gente, no final do ano, a gente também teve uma série de relatos de professores das redes estaduais que denunciaram, trouxeram falas, enfim, de que a rede estadual, ou seja, a Secretaria de Educação, teria orientado aprovar os alunos que estão abaixo da média. É muito óbvio que a Secretaria de Educação negou tudo isso, né? E afirmou que o desempenho da educação no Rio Grande do Sul apresenta melhoras, mas que continua apresentando ainda muitos problemas na alfabetização dos anos iniciais. E é aí que a gente tem algo que a gente precisa urgentemente debater, né? Que é a questão da progressão continuada e a questão desse apresentar melhoras enquanto ao mesmo tempo problemas de alfabetização nos anos iniciais. Isso aí tá confuso. Então, vamos lá. Bom, gente, vocês sabem que nos vídeos eu gosto de falar um pouco sobre os conceitos antes de a gente debater a problemática. E eu sempre recebo comentários aqui nos vídeos falando justamente a educação no Brasil vai melhorar se a gente acabar com essa aprovação automática, enfim. Pode ser que sim, tá? Mas antes a gente precisa se deter nessa questão de progressão continuada versus aprovação automática, tá? O que é isso? Bueno, o conceito da progressão automática ele foi criado em 1989 na França. Aí ele foi implementado no Brasil primeiro no município de São Paulo, diante de uma série de circunstâncias ali que se colocavam, e depois ele foi colocado a partir de 1996 na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e posto em prática no início dos anos 2000 para os anos iniciais. Bueno, qual é a ideia da progressão automática? A ideia da progressão automática é fazer um bunda lelê e passar todo mundo à vontade? Não, não é bem assim. A ideia da progressão automática seria entender que a educação ela é um processo muito maior do que a retenção de sujeitos em etapas específicas da educação. Por exemplo, é muito maior você entender que se você reter um sujeito no segundo ano, na segunda série, você talvez esteja podando a capacidade desse sujeito de melhorar, de progredir, enfim, de alcançar outros atributos educacionais só fixando ele ali. Aí o sujeito vai roda, 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 roda. E era mais ou menos assim que acontecia no Brasil no processo educacional, né? Você tinha, às vezes, sujeitos que rodavam 1, 2, 3, 4 vezes, por exemplo, no terceiro ano, porque não conseguia aprender a ler. E aí você não fazia um processo de análise sobre o porquê que esse sujeito não aprende a ler. Esse sujeito não aprende a ler por quê? Ele está com dificuldades de aprendizagem, ele apresenta deficiências nesse campo, são estruturas sociais que não permitem ele aprender a escrever e ler, enfim, uma série de questões colocadas aí. E até aí tudo bem. Eu pessoalmente sou muito a favor do conceito de progressão continuada, porque ele permite a gente entender a educação como um processo integral do sujeito, ou seja, como um processo em que o sujeito adquire um modo de agir, adquire um modo de pensamento e vê a educação de uma forma maior, tá? Que é justamente esse o objetivo da progressão continuada. Não é ficar trancando o fulaninho numa série, num ano específico, porque ele é ruim em alguma coisa, mas é permitir que ele avance e descubra mais sobre aquele conteúdo e daqui a pouco ele continue avançando. Só que aí a gente tem uma falha no processo, que é esse processo de aprovação automática, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, tá? De novo. Tem um vídeo específico sobre IDEB aqui no canal que você pode acompanhar. Eu vou falar brevemente, tá? Qual é o nosso problema de aprovação automática? É justamente o IDEB. O IDEB, que é um índice que não leva em conta aspectos sociais e a realidade das escolas, por exemplo, ele vai levar em conta somente a progressão dos sujeitos. Então, ele vai fazer uma análise a partir da progressão desses sujeitos, do tempo que esses sujeitos ficaram retidos no ano escolar e da aprovação deles em prova. Se houver uma aprovação muito alta, a nota do IDEB sobe. Se a nota do IDEB subir, o que acontece, meu bem? Din-din, vem recurso, né?
Então, a gente está tendo, na verdade, um grande processo de venda de aprovações, tá? Bom, dentro disso, pessoal, a gente precisa ter um debate sério sobre a progressão continuada. Aí eu sei que talvez venha alguém comentar, professor, você é a favor da progressão continuada? Sim, eu sou a favor da progressão continuada pelos motivos que eu falei, mas eu não sou a favor da aprovação automática, né? Que aí são duas coisas. Progressão continuada é um conceito pedagógico francês, aprovação automática é um conceito mercadológico de educação, tá? Então, para a gente falar em progressão continuada, a gente precisa analisar a realidade educacional brasileira e os problemas de aprendizagem. Hoje, gente, a gente tem aproximadamente 60% da população que nunca terminou a educação básica e talvez nunca vai terminar. A gente tem um número insuficiente de pessoas que entram no ensino superior. Então, quer dizer, o processo de constituição de cidadania dos sujeitos, o processo de construção de aprendizagem, ele já está precarizado por conta da realidade educacional, né? A gente tem no nosso país mais de 40% das escolas que não têm saneamento básico. As pessoas pretas, pobres e pardas são as mais afetadas por conta de escolas que não tem pia, não tem banheiro, não tem janela, não tem tudo aquilo que a gente sempre fala aqui no canal. Então o direito à educação ele já está afetado. E aí você tinha um problema antigo que era isso, reter um sujeito numa série por causa dos problemas de aprendizagem, que são vários hoje, né? Dislalia, descalculia, disortografia, autismo, uma série de questões que estão relacionadas a problemas de aprendizagem. E ao mesmo tempo, como o Estado quer manter os índices educacionais, a gente tem um aprofundamento da política que busca por índices educacionais a qualquer custo, sem comprometimento com a qualidade de ensino, que é o grande problema que a gente está falando aqui, né? Quando a aprovação automática começa a pegar nos idos dos anos 2000, ali por 2005, 2006, que a gente chega com aquela coisa, você chegou no terceiro ano, agora não roda mais. E aí começa um bunda lelê de que ninguém roda, aí começa um grande problema, tá? Porque aí você tem sujeitos que não reprovam, e não reprovando, eles vão para o quarto, quinto, sexto, sétimo ano, às vezes sem saber ler, sem saber escrever, tá? Não é incomum você chegar na escola pública, por exemplo, e chegar num quinto, sexto ano e ter alguém que não sabe ler ou não sabe escrever, que não sabe fazer palavras complexas, que não sabe fazer enunciados. Eu não estou falando de pequenos problemas gramaticais, não. Eu estou falando de aquisição da linguagem escrita, tá? Não é incomum que você chegue nesses anos, muito menos incomum, e tenha sujeitos que não sabem fazer contas matemáticas simples. Porque a descalculia, por exemplo, é um problema de aprendizagem que é desengatado por um ensino equivocado da matemática. Bom, como no campo da educação nós temos um processo cada vez maior de mercantilização da educação, né? Ou seja, um processo de venda da educação e da escola pública, você tem neste processo de mercantilização um processo meritocrático também, um processo em que a educação não está voltada para a produção da cidadania, para a qualidade do ensino, mas está voltada para o mercado. Então você tem que produzir índices educacionais, né? E fazer esse processo de aprovação automática vai automaticamente produzir índices educacionais. Se você está passando a galera a rodo, né? Eu falo isso no vídeo do Fundeb, por exemplo, sem ver se o sujeito aprendeu ou deixou de aprender, o que ele sabe, entendendo quais competências ele dominou, em quais disciplinas ele dominou ou não dominou, você vai ter um processo de precarização da educação, porque vai chegar lá no sétimo, oitavo ano sem saber ler, sem saber escrever, sem saber fazer contas que são complexas. Depois você vai ter um sujeito que só sabe fazer mão de obra barata, que aí é uma outra situação. E ao mesmo tempo, né, nessa busca dos índices educacionais sem comprometimento com a qualidade do ensino, você tem uma maquiagem dos índices educacionais, uma maquiagem do IDEB para aumentar alguns recursos. Agora pode vir uma pergunta importante aqui, mas se aumenta os recursos, como é que não aumenta a qualidade educacional? Porque, primeiro, o aumento de recursos ele não é um aumento qualitativo, tá? Ele seria um aumento quantitativo, a gente poderia dizer assim. Ele é um aumento de recursos de uma escola para outra, mas não de um processo de aumento amplo de recursos, que é o que a gente precisa, né? Como eu já falei aqui no canal, uma pesquisa da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e da FNEDUCA mostrou que a gente precisa de aproximadamente 50 bilhões de reais na educação para fazer o negócio funcionar. Então você desloca, na verdade, recursos de uma escola para outra, e você aumenta os índices, você infla os índices, você faz uma maquiagem institucional para que depois esses índices todos eles vão refletir lá no PISA, que é um medidor internacional, e aí a gente receba recursos internacionais da educação. Recursos esses que raramente chegam na escola pública porque eles se perdem dentro da máquina estatal.
Bom, gente, pra gente finalizar o vídeo, eu acho que a gente precisa, seriamente, não tô falando de raiva nos comentários e dizer a aprovação automática é culpa do PT. Não, não. Eu tô dizendo que a gente precisa de ter um debate sério de manutenção da progressão continuada ou não em um país de amplas desigualdades. Evidentemente que prender os sujeitos numa série específica é algo que não funciona, tá? Porque se você não tiver um aumento real da qualidade, é o que vai acontecer como aconteceu no passado. O carinha vai ficar lá e não vai conseguir passar. Mas a gente tem que debater, tem que constranger as nossas figuras políticas e tem que pensar bem nessa busca por índices educacionais a qualquer custo, tá? Porque ela não funciona, a gente vai acabar entrando num abismo muito maior do que o que nos encontramos agora. Porque a gente vai ter índices que são altos e vamos aumentar o IDEB, mas na prática a gente vai ter pessoas com analfabetismo funcional, com analfabetismo tecnológico, ou que são às vezes analfabetas mesmo, e o índice de conclusão da educação vai estar lá no topo. Então a prática vai ser muito diferente daquilo que está sendo colocado ali no papel. Então a gente tem que debater que progressão automática que a gente está fazendo. É aprovação automática ou é progressão de verdade? Qual é o nível que a gente deixa levar? Deixar levar 5, 6 disciplinas é um absurdo. Porque o sujeito vai carregar coisa, ele vai rodar em mais coisa ainda, porque você não tem qualidade, não tem professor, não tem financiamento. Então esse é o debate crítico que a gente precisa fazer. Bueno, gente, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta aí o que você acha sobre a progressão continuada. Ajude o meu trabalho apoiando o canal lá pelo financiamento coletivo. Uma lua, um queijo e um beijo.